Já tava aqui na A pergunta. maior dor que eu senti é uma modificação comum e aceita pela sociedade. O ser humano, ele é muito adaptável. E isso pode ser uma qualidade, pode ser bom e pode ser ruim. Porque às vezes você se adapta a uma situação. Por isso que tudo na vida você tem que ter muito discernimento e equilíbrio. Porque de repente você se adapta a uma situação de um casamento opressor, abusivo e tal. Então, por isso que realmente a pessoa ela tem que ficar sempre atenta, porque somos adaptáveis. Falando assim da modificação, Sim. parece um negócio muito positivo, né? Sim. Mas tem sempre um lado, né? Você se acomoda com a tristeza, você se adapta ao fracasso. Então, assim, você tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Eu adoro essa palavra, né? Poder em equilíbrio, porque às vezes você tem o conhecimento, mas tem muita gente que fica na zona de conforto. Até quando a gente passou pela pandemia, eu vejo, assim, né, filhos que a gente tem adolescentes, 17, 14 anos, eu vejo a importância de você saber se adaptar. Mas eu sempre vi isso como algo somente positivo. Nunca eu tinha visto por esse outro lado que você falou, que eu acredito que é essa zona de conforto, né, da gente acabar vivendo algo que, na verdade, não está equilibrado. Verdade. É só uma coisa de costume pra gente Você está ficar na guerra ali. para evoluir, para galgar, e de repente você pega numa situação que é só passageira, que é só ensinamento, só que você se adapta, você fica ali. E você fala, pô, as coisas não mudam. Você tem que estar sempre com bom ânimo, tá bom, aconteceu, eu estou aqui. Mas se no total ele é negativo, você não tem que se adaptar. Porque se você se adapta, você fica. É verdade. Você se conforta com aquela situação, né? Tem sempre os dois lados da Sempre os dois balança, lados, né? é Por isso que você verdade. falou a palavra também discernimento. Isso é algo muito importante, gente. Já fica a dica aí. Mas depois de várias transformações, a gente acompanha, eu falei que eu te acompanho. E eu já vi você comentando, Jabão, sobre os ciborgues, né? É assim que a gente viu. E muito se fala sobre robô. E hoje em dia, né, a gente vê bastante informação, claro que às vezes a gente vê muita coisa, né, não sabe o que é real, mas eu queria saber, assim, de verdade, na real, que eu sei que você fala mesmo. Você teria coragem de tirar um braço seu, por exemplo, para colocar um braço biônico? Então, na real, o que acontece? Tem um outro modificador, um outro modificado que é o Black Alien, né? Ele, um tempo atrás, ele falou de remover a perna para colocar uma perna mecânica. E as pessoas às vezes perguntam se eu faria ou se fui eu que falei. Não, não fui eu. Eu acho que é algo que é inviável, né? Tudo assim, eu falo que a modificação não tem limite. E nem condeno nada, desde que alguém for. Mas acho que é algo que é bem inviável, impossível de acontecer. Porque isso daí, para você fazer, você tem que ter muito dinheiro, porque não é algo barato. Sim. Você vai precisar de um centro cirúrgico, uma equipe, é algo que ninguém faria. Qualquer pessoa dentro da medicina mundial não pode ser feito. Você vê a modificação corporal na Europa, outros países é proibido, não é algo que é legalizado. Então, com uma bancada, né, um grupo de médicos. Então, isso eu desacredito que, no caso desse rapaz que falou, acho que foi mais especulação ou mídia mesmo, que na prática isso eu acredito que não aconteceria. Agora, eu mesmo não tenho vontade, não condeno. E também não tenho mais coragem de falar, eu não faria, que nem a remoção do nariz. Quando tinha nariz, as pessoas falavam, pô, eu vi que você não faz ficar igual o Caveira Vermelha, isso aí. Falei, não acho legal. E de repente um dia Você acabou fazendo. achei da hora, vi uma máscara que me inspirou, minha mulher estudou, foi ela que fez. Falou, vamos fazer? Falei, vamos. E aí ela ficou um tempo estudando sobre e fizemos. Então assim, eu nunca, não condeno nada, né? Sim, o legal é porque você fala a verdade. Inclusive, acho que foi ontem, que eu não me recordo o nome do filme. É um filme brasileiro que tem o Bruno Gagliasso, que eu lembro. Acho que tem o Paulinho Vilhena, que a gente estava assistindo, que são atletas no futuro. Desculpa até, tá, gente, se eu falar alguma informação errada, porque eu vi, assim, de relance. E como a gente tinha o podcast hoje, foi um assunto que eu até ia tocar. Porque teve muita gente que fala assim, mas a pessoa, ela teve um problema, ela teve, vai, um exemplo, ela teve uma doença e aí ela foi obrigada a se transformar e a se modificar. Isso não é a minha opinião, o que eu vou falar agora, mas teve muita gente que chegou no meu Insta, né, que eu não vou ficar aqui citando nomes que eu acho que não é o objetivo, mas assim, me deixou até um pouco assim incomodada, porque a pessoa, ela ficava irritada com você, né, que nem te conhece, porque ela falava, poxa, mas ele não teve
ele não teve doença, ele não teve nada, e ele vai lá e se transforma. E tanta gente que sofre, que realmente precisa, né, vamos dizer, exemplo lá do filme, colocar uma perna biônica. E aí, tipo, ele colocaria, até falando, afirmando que você colocaria. Então ficou muito, sabe, essa questão, até se você quiser comentar, porque eu fiquei tava, gente... Eu escuto isso daí, se for o meu... que nem foi uma mulher, uma vez ela escreveu, ai, a minha sobrinha, ela nasceu sem os dedos e ela só tem 3 dedos na mão e tal, e você remove e tal, lá. Falei, ela só tem os 3 dedos, então mostra para mim a foto dela e mostra a minha foto para ela, fala que eu disse que eu achei ela muito linda e que eu quis fazer igual, que eu quis ser ela, que eu acho muito legal. Aí ela ficou meio assim, eu vi que ela parou, ela mandou uns coraçãozinhos. Então mudou a situação. No sentido do que, se a pessoa teve um incidente, teve que remover o dedo e ficou triste para ela, pena que aconteceu ela. E eu quis tirar, isso para mim é tudo muito normal. Como para mim é como uma pessoa fazer uma abdominoplastia. Sim. Porque você fala, vai lá, sabe o que quer fazer uma abdominoplastia? Eu fiz uma abdominoplastia, eu fiz uma lipoaspiração, quase morri. E a segunda vez que eu tive o Covid, e na primeira foi a mesma coisa, foi algo que é comum na sociedade. E abaixou minha imunidade tanto num pós-Covid, que eu fui fazer um reparo, e não sai em teste, sai em teste o Covid. Síndrome do pós-Covid não sai, eu tive. E aonde que me ataca é meses depois. Eu estou agora sofrendo um pós-Covid. Estou até umas festas, removeu, por causa que a minha imunidade baixou bastante e tal. E eu tinha feito uma abdominoplastia. E eu quase morri. Não foi um modificador que fez, foi um médico e houve esse incidente. E foi fazendo algo que é normal. Que qualquer mulher aí, né, qualquer homem, qualquer pessoa poderia estar fazendo. Se você falar para mim, a maior dor que eu senti foi essa. Já estava aqui na pergunta. A maior dor que eu senti é uma modificação comum e aceita pela sociedade. E quase fui embora, entendeu? E a pessoa vai lá, tira pedaço da pele, fuxa com a mangueira, que é algo mais agressivo, porque ela quer uma questão estética. Sim. É que a pessoa não consegue associar isso à estética. É que a minha visão de estética é diferente. O meu, olha que muito louco, que da hora que, sei lá, que pode falar, joguei foda. Então, isso para mim é ser bonito, isso que é legal, isso que está envolvido a estética. Sim. É diferente a minha visão estética. Mas se você for ver em questão de essência, em princípio, é a mesma. A pessoa vai lá se submeter a uma anestesia geral para mudar o seu corpo. É verdade. Você está entendendo? Sim. O meu é bem menos invasivo. Sim. A pessoa tirou um pedaço de pele, de couro, costurou, colocou prótese de silicone, isso daí altera todo o teu corpo, é um bagulho extremamente agressivo. Com certeza. Você fica totalmente destruído de cama, não pode se mover. Eu não vou ser hipócrita, tá? Eu falo a verdade aqui também. Eu tenho prótese de silicone, Diabão, e foi a única coisa, assim, que eu coloquei e eu senti dor, eu tive todo um processo de de preparação, de pós. Acho que é. E olha, eu vou te falar mais. A minha opinião sobre isso é uma opinião minha. Eu acredito que as pessoas, elas têm muita mania ainda de ficar se comparando com o outro, de julgar. Foi isso que eu senti quando as pessoas vinham me questionar, porque eu tava te convidando, né? Mas como alguém, que injusto isso é acreditar em Deus. Gente, vocês têm que parar de comparar. Não é porque uma pessoa teve um sofrimento e o Diabão, ele se sente bem, ele se sente fazendo quem é ele com as transformações, que isso ele tá agredindo alguém que teve um problema de doença pra passar por isso. Então eu ainda acho que as pessoas têm que refletir essa comparação. Porque isso sempre vai te deixar infeliz. E o problema não é comigo, não é com o Diabão, é com você. A gente sabe quando tem algo de errado com a gente, não é mesmo? Olha, não é normal você sentir o que você está sentindo. E eu posso te ajudar. Sintomas como as dificuldades de perder o peso, queda de cabelo, unhas fracas, é sinal de que seus chakras estão vazando. Aqui no meu espaço, ajudo muitas mulheres a colocarem as suas vidas no eixo. E hoje eu estou aqui com a Cláudia, que está lançando o seu novo livro com receitas simples, feitas com os ingredientes que você já tem em casa. Baixe o livro, é de graça. E vem tomar um chazinho com a gente.